Agora vamos falar de outro assunto. Toda relação tem problema, não tem? Inclusive no casamento. A crise em um relacionamento não significa que o amor acabou. E muito menos que chegou o matrimônio ao fim. Pelo contrário, a crise pode ser uma oportunidade para o casal voltar a ter sintonia e alinhar a relação. Para falar sobre esse assunto, hoje recebemos o terapeuta de casal, Ted Luz, para falar sobre como lidar com uma crise no relacionamento. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Clei. Obrigado a você, telespectador que nos acompanha. Então, eu sou o Ted e é uma alegria estar aqui, Cleide, para falar dessa realidade que permeia todos nós. Ah, mas eu não tenho um relacionamento. Mas você é filho de um relacionamento, ou às vezes deseja ter um relacionamento. Então, é isso. Estou aqui e, como eu disse, uma alegria. Bom, quais são os principais motivos que levam o casal a ter uma crise? Bom, eu diria que duas coisas, basicamente, para a gente não complicar demais. Não resolver os problemas que aparecem. Então, eu imagino que você tem um carro, certo? Sim. Esse carro vai dar problema? Vai. Então, o que você precisa fazer? Uma manutenção preventiva, ficar atenta se aparece algum sinal, algum barulho, não é assim? Sim. E quando isso acontecer, leva num mecânico. Especialista, certo? Isso. No casamento, as pessoas fazem assim? Não. Não, elas casam e acham que já está tudo certo. As pessoas tratam o casamento como ponto de chegada e o casamento é ponto de partida. Você está começando um novo ciclo. Então tem que ter manutenção preventiva, tem que ter um mecânico de confiança perto, um especialista ali perto para conversar. As pessoas querem levar o casamento delas com opiniões de outras pessoas que fracassaram nos relacionamentos deles também. Ou seja, não vai funcionar. Entende? Mas basicamente é isso. Não resolver os problemas que aparecem. Tem uma outra palavra também, Cleide, que eu diria, essa palavra é salvadora, acordos. Surgiu o problema, tenta resolver. E, na hora de conversar com seu parceiro, faça acordos. Vamos fazer de tal forma? As pessoas são diferentes, certo? Sim, graças a Deus. Muito bom. Então, é preciso fazer acordos. Até onde fica bom para você? Não estou bem com isso. Então, a gente trava acordos. E quando você trava acordos, o que a sabedoria popular diz? Combinado? Não sai caro. Pronto. Então, aí é que está o problema, porque numa sociedade machista como a nossa, as mulheres engolem os sapos para manter o casamento. Sim. Então, elas tiveram um desagrado ali no meio da relação. Não, eu vou ficar quieta que isso vai passar. Engoliu um sapo. Passou mais um tempinho, outro agravou alguma coisa. Não, isso vai passar. Ele vai entender, isso estou falando do lado da mulher. Ele vai entender que eu sou uma pessoa boa e vai voltar atrás, vai me pedir desculpa. Mais um sapo. Aí vai engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. Uma hora, esses sapos viram uma coisa muito amarga. E ela começa a perder o encanto, perder o amor, perder a vontade de estar casada. Mas continua, porque talvez esse homem queira essa relação, porque já tem filhos, porque a família vai falar e tal, e continua. Ou seja, uma pessoa que engoliu tanto sapo que ficou amargo. O problema é não falar. Não falar. Na hora certa e quando acontecer, certo. Perfeito, você colocou maravilhosamente bem. Tem momentos para falar. Então, não é sempre que é a hora de falar. Imagina, nesse caso aí que você colocou, no caso a mulher, né? Ela foi ali engolindo sapo, tal. De repente o cara foi lá, trabalhou bastante, chegou bem cansado. Aí, ela vai tentar imprimir uma conversa, não vai rolar. Então, ele está cansado, às vezes teve muita pressão no trabalho, muito problema. Então, o momento é muito importante, o momento de abordar um assunto. Então, o que você colocou, uma das grandes autoridades da inteligência emocional, chama Daniel Goleman, ele chama isso de inundação emocional, que é o seguinte: a coisa vai acontecendo, a água vai pingando até chegar no limite. Aí um dia uma gota cai e transborda, derrama tudo. Por quê? O problema aconteceu e o casal não resolveu. Entende? Então, nesse momento, e geralmente é no momento de pressão. Isso explodiu, o momento de pressão está ali, o filho doente, falta de dinheiro, a distância do relacionamento, do namoro, o namoro não acontece mais, acontece um problema, explode tudo. Então, como eu disse, resolver problemas,
travar acordos, encontrar o melhor momento de conversar, de alinhar a comunicação, né? Então, basicamente é isso. Aconteceu um problema, não deixa, como você falou, não deixa ele entrar debaixo do tapete. Encontra uma maneira de resolver. Hoje a gente tem um cenário muito triste dos casais que eles sentam numa poltrona de um camarote para assistir o casamento degringolar, porque acham que isso é normal. Eu vejo muitas pessoas se comportando dessa forma. Então, e aí, vamos falar do seu caso? Não, tá bom, tá ruim, mas tá bom. Né? Lembra da música? Tá ruim, mas tá bom. Infelizmente, é uma realidade. Então, o que eu quero dizer para você que nos acompanha? Não tá bom. Se tá ruim, não tá bom. Pode melhorar, né? Trazendo o exemplo do carro de novo. Se tem uma peça ruim lá, leva no profissional, identifica o problema, troca a peça, aí ele vai voltar a funcionar bem. Então, o casamento pode ser uma experiência, deve ser uma experiência maravilhosa. Qual que é a hora que o marido está mais tranquilo? Qual que é a hora que a esposa está mais tranquila? Acho que domingo de manhã é um dia legal. Olha, depende muito da rotina do casal, né? Então, o casal ter essa visão do momento certo de falar. E eu já vou dizer, não só o momento, mas também a forma. Entendeu? Às vezes a pessoa até quer falar, você até quer falar uma coisa legal, mas o tom, né? Cuidado com o tom. Então, Tô agressivo, debochado, sarcástico. Esquece. Não vai rolar. Não vai conectar. Então, o que eu digo? Separa a pessoa do problema. Entendeu? Se você tem problema com seu esposo e ele deixa o copo fora do lugar, você precisa entender que ele não é esse comportamento. Ele tem esse comportamento. Ele age assim. Mas ele é uma boa pessoa, inclusive você se apaixonou por ele, certo? Por uma série de bons motivos. Então, ele não é esse problema, ele tem esse problema. Mas como que os casais conversam? É porque toda vez você deixa esse copo aqui, aí já entra no caráter, entra na personalidade da pessoa. E fala da mãe. Isso aqui você aprendeu, foi lá na sua casa, porque aqui no meu lado não é assim, não. Aí acabou. Nesse momento, ninguém está conversando mais nada, ninguém está se escutando e o assunto, o problema em si, ele não vai ser resolvido. E a esposa fica reclamando e o marido fica assim... Ou seja, não existe comunicação nenhuma. Então, eu colocaria a seguinte imagem. Pensa num iceberg. A comunicação, ela é o problema prático que mais afasta o casal. Porque eles não conversam. Sabe quando você está falando uma coisa e a outra pessoa está falando também? Nível 1, ninguém está ouvindo nada. Uma conversa de surdos. Exatamente. Aí, num segundo momento, eu estou falando, você está até calada, mas você já está ouvindo e fazendo assim, ó. Exatamente. Ou seja, eu também não estou ouvindo nada. Ou também tem outro detalhe. Você está falando e eu já estou pensando na resposta que eu vou te dar. Terceiro nível, eu estou pensando na resposta. E você ainda fala assim, ó, no seu lugar, eu faria assim, eu falo, peraí, você não está no meu lugar. Agora, tem um quarto nível que já é mais ideal, que é o seguinte, eu escuto você e eu tento ver do seu ponto de vista. Aí eu estou te ajudando, porque eu posso dizer assim, você percebe isso, assim, assado? O que você acha? Aí eu estou trazendo você para mim, entende? Eu estou tentando ver realmente como você vê o problema. A gente chama isso de empatia. Eu tento ver como você vê. Ah, não, aí tem conversa. Aí o casal começa a se perguntar, né? Então, já aqui dando uma dica bem prática, quer resolver essa coisa de briga? É simples, escuta a pessoa, ela vai ter as respostas para esse problema que você tem. O seu problema não é com a pessoa, então ela vai ter a resposta, é só ouvir ela. O problema é que a gente está querendo ensinar, corrigir a pessoa. Quem gosta de ser corrigido? Fala para mim, você gosta? Ninguém. Não gostei disso aí que você fez. Ninguém gosta de receber isso. Então, se eu já me posiciono para te entender, você vai ficar à vontade de falar para mim qual é o problema. Aí a gente começa a conversar. Aí é questão de tempo, ali a gente ajusta tudo. Mas primeiro tem que ter uma coisa importantíssima. Diga. Eu quero salvar esse casamento. Maravilhoso. Então, vamos lá. Dicas. Eu posso falar 4 dicas práticas? Primeira, decida ficar. Então, eu vou dizer uma máxima que eu acho pavorosa. É engraçado, mas é pavoroso. O pessoal fala assim, hoje casamento é questão de beleza e paciência. Se der certo, beleza, se não der, paciência. Isso é uma máxima muito, desculpa falar, mas é muito preguiçoso isso. Por quê?
a gente sabe que vai ter problema, quando o problema chega a gente fala isso. Então, obviamente, não vai dar certo, certo? Então, primeira coisa, decida ficar. Esquece o si. Eu vi uma entrevista do Gustavo Lima, achei interessante, ele falou assim, o cara perguntou, e aí, se não desse certo? Eu falei, não tem plano B não. O plano B é fazer o plano A dar certo. Casamento é assim. O plano B é fazer o plano A dar certo, ou seja, só tem o plano A. Então, primeira coisa, decida ficar e lutar. Segunda coisa, é isso que eu falei, separa a pessoa do problema. O seu cônjuge, ele não é o problema, ele tem um problema. E quem vai ajudar ele é você. A terceira coisa, eu falei 4, mas vou exemplificar só nas 3. A terceira coisa, ela é muito forte, que é o seguinte, quem muda é você, não é a outra pessoa. Quando você cresce, amadurece, automaticamente você está puxando essa pessoa com você. Ted, mas ele é imaturo, ela é imatura. Eu sei, mas quanto mais você amadurecer, a sua frequência traz o seu cônjuge para perto de você. É impossível você amadurecer mais fortemente e essa pessoa não ser abalada. É impossível. Ela vai perceber o movimento e, de alguma forma, ela precisa te acompanhar. Então, eu nunca espero que o outro mude. Me casei, então você precisa entender uma coisa. Você vai fazer a sua parte e vai rezar para o outro fazer a parte dele. Tomara que faça, mas o seu papel é fazer a sua parte. Tá, como eu disse, primeiro você tem que querer. Sim. Mas o meu marido também tem que querer. Porque não adianta eu querer fazer de tudo, batalhar, tentar ser calma, tudo essas dicas que você está dando, se na cabeça dele, ele está entendendo, olha, ela está fazendo isso, mas não vai colar porque eu não estou afim. Porque a pessoa, ela tá querendo sair daquele relacionamento e talvez até ficando. Que é muito pior, não é? Tá, posso ser sincero? Claro, deve. Então é o seguinte, primeira coisa, eu acredito, você perguntou aqui falando com o Henrique, Henrique, uma honra ter participado aqui com você hoje, viu? Da fé dele. A minha fé é em Cristo, eu sou cristão, a minha terapia é 100% cristã. Então eu acredito na indissolubilidade do matrimônio. Então, casou é para sempre, até que a morte você separe, igual o padre falou lá. Então, Ted, casei, mas num determinado momento, meu marido, minha esposa, parece que não está andando. Você casou e até que a morte o separe, ponto. Tem solução para os problemas? Tem. Então, não é uma garantia de infelicidade, muito pelo contrário, deve ser de felicidade, de momentos prazerosos, mas vai ser uma luta. A gente sabe que tem muitas pessoas que não entendem a filosofia do casamento, então vai ser bastante desafiador, mas é permanecer e lutar, como eu disse, tornando isso uma experiência boa. O meu cônjuge parece que não quer, então eu vou buscar o meu amadurecimento. Se eu me casei e é indissolúvel, então quer dizer que eu preciso amadurecer muito. Sabe por quê? Se eu disser que quando eu quero, o meu cônjuge não quer, isso pode ser um problema, isso aqui abre uma brecha. Somos 220 milhões de pessoas no Brasil, vamos colocar que tem uns 70 milhões de pessoas casadas, é uma brecha terrível para esses milhões de casamentos, porque vai ter momento pesado no casamento, vai ou não vai? Com certeza. Pesado, difícil, a hora que você olha e não vê solução. Se eu falo um negócio desse, a pessoa pensa, não, mas o Ted falou que tem hora que não dá. Nessa hora, eu volto no Gustavo Lima de novo, o filósofo Gustavo Lima, eu volto nele de novo. Não tem plano B, é o plano A. Gostei disso. Aí, nesse momento, você olha para Deus e fala assim, Senhor, você me deu essa íngua, essa criatura para carregar, como que eu faço? A fé, ela é a base para sustentar um matrimônio. Eu falo isso por experiência. Teve dias assim de eu olhar para minha esposa e falar, não tem jeito. Só rapidinho, uma vez eu tive uma dificuldade com a minha esposa, era sexta-feira de noite. Aí aquele dia que você fala, hoje eu vou. Aí liguei pro meu irmão e falei assim, onde você tá? Eu falei, tô aqui em tal lugar. Amanhã eu tava sem carro, eu quero que você venha aqui em casa amanhã. Aí ele, o que foi? O rompimento. Ele, vixe. Aí, beleza, passou a noite, eu já acordo cedinho fazendo minhas leituras bíblicas, minhas orações. Aí, beleza. Deu umas 8 horas da manhã, eu fui comprar pão. Sábado chuvoso, assim, gostosinho e tal. Aí eu fui comprar pão. Falei, eu como pão? Não, eu fui comprar pão pra quem? Pra Bonito. E onde é que tava Bonito? Dormindo.
Você entendeu? Porque Nada como um dia após o outro. é lógico. Então, chegou num momento difícil. Se ampara na sua fé e olha para Deus e fala, me dê forças, é pela minha salvação que eu estou lutando. Então, quando eu conecto o meu relacionamento com a minha salvação, fica tudo mais fácil, porque eu sei que eu estou buscando Deus e sirvo a Deus através do meu cônjuge. Então, servir o meu cônjuge é buscar a minha salvação. Aí, aproveitando o momento musical aqui, Marisa Monte, Henrique, bem que se quis, né? Aqui, o seu desejo é o meu melhor prazer. Por que a dona Francisca, ela ama cozinhar? Não é de ficar lá descascando a batata e pôr na panela no fogo. É fazer algo para você e ver você comer. Exatamente. Entendeu? Entendi. O casamento é isso. É por isso que o casamento ele perdura, porque eu faço algo para você, para te ver feliz. Só que você vai ter que voltar aqui uma outra vez, porque tem muita coisa que a gente tem que conversar sobre isso. E eu quero saber de histórias que você já tenha participado e que já salvou algum casal. Mas, por beleza, enquanto, perfeito. Só gratidão. Gratidão toda minha, obrigado.